Instantes com Deus. Minutos de fé e esperança na palavra do reverendo Reginaldo Borges. Mateus 27, 22. Disse-lhe Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? Seja crucificado, responderam todos. Queridos, este texto nos leva a Jerusalém 2000 anos atrás, mostrando que havia do governo uma preocupação com o Cristo que estava sendo julgado e condenado à morte. E Pilatos, sabendo da responsabilidade que cairia sobre seus ombros, quis um referendo do povo. Por isso perguntou ao povo qual era a sua opinião. Dizem que a voz do povo é a voz de Deus. Se nós quisermos espiritualizar esse provérbio popular, com certeza ele mostra a soberania de Deus sobre todas as coisas. Sabemos que Deus, o Senhor da história, enviou Jesus Cristo para que ele morresse em nosso lugar, para que ele nos desse a vida eterna, para que possamos chegar à sua presença após a nossa morte. Por isso, é importante pensar nesse Jesus que foi crucificado no teu lugar, no nosso lugar, com um único propósito de nos dar uma condição de restauração diante do Senhor. Por isso, a palavra de Deus descreve alguns personagens que não tiveram sucesso diante da opinião pública, porque foram desafiados. Pilatos foi um destes homens que a gente pode dizer, do ponto de vista humano, de caráter fraco. Mas nós sabemos que Deus estava por trás de todas as coisas. Lógico, ele estava convencido da inocência de Jesus Cristo e até mesmo com vontade de libertar Jesus, mas terminou condenando a morte exigida pela multidão. Lógico que aqui nós temos dois pontos a pensar no ponto de vista humano da história do Jesus homem, mas também pensar na história do Jesus Cristo, que vindo do céu para morrer em nosso lugar. A morte, a forma, essa pode ter ou nos causar algum tipo de rejeição, mas queremos compreender que Cristo veio para morrer e ele não sairia daqui se não passasse pelo processo da morte, porque foi assim determinado por Deus antes da fundação do mundo. Por isso precisamos pensar dentro desse contexto. Muitas vezes nós queremos tratar as coisas divinas através das coisas humanas. Queremos fazer uma comparação da nossa vontade com a vontade de Deus. Queremos fazer uma comparação com os nossos planos e com os planos de Deus. A Bíblia, a palavra de Deus, nos revela de forma bem clara o plano salvífico de Deus para a humanidade pecadora. Por isso, olhe para Jesus Cristo como aquele que morreu na cruz. Muitas vezes ficamos discutindo essas questões jurídicas a respeito da morte de Cristo, quando nós precisamos cada vez mais aprender que o amor de Deus, revelado em Cristo Jesus, nos livrou da morte e da morte eterna, nos tirou da perdição para a salvação, nos tirou do inferno para a sua presença. O mais importante para nós é compreendermos o amor de Deus através da fé, pois só assim nós podemos ter a revelação do mistério da redenção, no qual Cristo morre por mim e por você, o justo morrendo pelo injusto, o justo morrendo para dar acesso àquele que é injusto diante de Deus, aquele que não teve pecado, que morreu por você, pecador, e por mim, pecador, para que Deus nos desse o perdão eterno. Que Deus te abençoe, Você ouviu Instantes com Deus.
Assista diariamente das 14 às 16 horas, programa Instantes com Deus, na palavra do Reverendo Pinho Borges, pela radiomaturidade.com. Louvores, informações e reflexões. Não perca, programa Instantes com Deus, radiomaturidade.com, diariamente das 14 às 16 horas, com o Reverendo Pinho Borges.